Eu estava aqui pesquisando para preparar um vídeo para vocês quando recebi a notícia de que a Gabriela Prioli, que participa do quadro O Grande Debate na CNN Brasil, pediu demissão da CNN, debatendo inicialmente com o Caio Coppola, o Caio de Arruda Miranda, e depois, nas últimas semanas aqui, com o Tomé Abdutti, um empresário bolsonarista. E essa notícia pegou muita gente de surpresa, na verdade, porque ela estava se destacando no programa, conseguiu atrair uma grande massa de admiradores, de pessoas que acompanhavam os debates e torciam para ela desmontar esses bolsonaristas toscos. Eu vou ler para vocês aqui a mensagem que ela mandou no Twitter, na qual ela comunica isso, e logo em seguida você já viu isso repercutindo na imprensa também. A revista Marie Claire publicou e depois a Folha de São Paulo também publicou a notícia. Então ela diz o seguinte aqui no Twitter: queridos antigos e novos amigos, os últimos 2 dias foram de muita reflexão. Não é fácil ser firme no início de um projeto profissional, mas é impossível não me comportar segundo aquilo que eu defendo, apesar das possíveis consequências. Eu digo a vocês, de forma reiterada, para se posicionarem, serem firmes e não cederem diante de comportamentos que vocês considerem inadequados. Se agora, quando a vida demanda isso de mim, eu agisse de outra forma, estaria sendo hipócrita. Em mais de uma oportunidade, tive de me posicionar cobrando respeito ao meu espaço de fala. É preciso ser mais contundente. O meu compromisso é com um debate racional, prospectivo, informativo e respeitoso. Não consigo atingir o meu objetivo se for constrangida e não posso seguir participando do debate sem que a convicção sobre a gravidade do constrangimento não seja só minha, mas de todos os envolvidos, na frente e atrás das câmeras. Não posso legitimar que o achismo seja equiparado ao conhecimento científico, nem contribuir para acirrar a polarização. Seguirei por enquanto dividindo com vocês minhas análises nas minhas redes e pensando em outras formas para podermos interagir e evoluir com qualidade. Nessas últimas 2 semanas, o nosso grupo cresceu e isso me traz profunda satisfação. O meu maior prazer é essa troca que tenho com vocês. Fica aqui então o meu muito obrigada. Nos posicionar é a forma que nós temos de conscientizar o mundo daquilo que nós consideramos fundamental. Gabi. Então ela vem aqui e anuncia de fato que a situação lá na CNN tinha ficado insustentável, e a gente falava aqui na verdade, né? Primeiro com o Caio Coppola, logo nos primeiros programas, quando ela foi lá e desmontou o Caio Coppola, a gente viu isso, a gente assistiu ao vivo isso muitas vezes, ela desmontando a fraqueza intelectual do Caio Coppola, e depois com o Tomé Abdutti se tornou absurdo. Então assim, no último programa, que foi na sexta-feira que ela participou, ficou muito clara a distância, o abismo que havia entre a Gabi e o Abdutti. Ela falando, apresentando informações técnicas da área profissional dela, da área de direito penal, e ele do achismo existencial. E ele diz lá, assim, essa aqui é a minha opinião como cidadão brasileiro. E não importa a sua opinião, na verdade, não importa o que você acha sobre as coisas. Com as questões propostas ali, exigia o mínimo de embasamento conceitual, teórico, de conhecimento. Em certas questões, gente, não basta você achar uma coisa, eu gosto ou não gosto, eu torço para isso ou não torço. Você tem que ter o mínimo de pesquisa e o mínimo de estudo intelectual sobre aquilo. E a gente viu isso recentemente em várias circunstâncias, em várias situações. A CNN se tornou um celeiro de debates vazios, de alguns debates desesperadoramente vazios, em algumas circunstâncias, justamente por causa desse achismo, dessa falta de substância conceitual e teórica. Saindo um pouco da CNN e pensando em outro caso, recente também, a gente teve, por exemplo, o Bernardo Kister, um olavista, bolsonarista, tentando refutar, entre aspas aqui, refutar o Átila Yamarino, biólogo, virologista que está fazendo um trabalho excepcional na cobertura sobre o coronavírus. Então você vem aqui um repórter olavista, formado em administração de empresas, querendo refutar alguém em sua área de conhecimento, em sua área de pesquisa. E esse é o nível do debate hoje em dia. Esse é o nível. É você pôr uma pessoa que conhece junto com uma pessoa que sabe-se lá de onde tirou esse cidadão. Isso quando você tem um bom cenário, porque no pior cenário você tem 2 pessoas que não sabem nada sobre o assunto, debatendo a partir de suas posições completamente infundadas. Então eu admiro a postura dela aqui nesse caso, porque ela precisa de firmeza nesse momento, com um convite desse para participar da CNN Brasil, que para muita gente seria uma honra participar, né? Pensando no viés da CNN norte-americana, que não tem nada a ver com a CNN Brasil. Nos Estados Unidos, a CNN, embora haja suas críticas em relação à emissora, ela tem um viés mais progressista, tem um compromisso com os fatos, com a realidade, e no Brasil você vê ali que vem na onda da Jovem Pan, vem na onda dessa mídia chapa branca, passando pano para Bolsonaro. E é engraçado que quando foram divulgados os nomes para esse programa, né, para esse grande debate, que anunciaram que seria o Caio Coppola e a Gabriela Prioli,
No ato eu pensei, gente, quem é essa mulher? Escolheram uma pessoa para ser saco de pancada, para dar palco para o Caio Coppola. Porque nós não conhecíamos a carreira dela, a trajetória dela e quem ela era. Então a impressão que dava inicialmente é que seria isso. Seria um programa para o Caio Coppola brilhar. Que foi alguém que levou ali 6, 7 meses consolidando sua imagem na Jovem Pan como um brilhante conservador, quando na verdade é só gogó. Em termos de conteúdo é muito frágil, é muito vazio mesmo. Então a impressão que eu tive inicialmente é que seria um programa para o Caio Coppola, para dar holofote para ele. E quando começou o programa e a Gabriela logo de cara já demonstrou de fato essas fragilidades conceituais do Caio Coppola, ficou evidente que ali não seria um espaço para ele brilhar, não. Eu até quero ler um comentário que me mandaram também em seguida, hoje, depois que eu publiquei na internet isso. O Antônio Amaral escreveu para mim o seguinte: esse aí, ele se refere ao Caio, esse aí foi retirado estrategicamente. Muita gente acha que ele é técnico. Não é. Estava sendo desgastado pela debatedora. Colocaram um nécio, no caso Tomé Abdutti. Desgastaram a debatedora. É difícil mesmo combater o discurso moral. Tudo isso foi calculado pela emissora que nasce no bolsonarismo. E eu acho que essa visão do Antônio aqui tem muito a ver com a realidade. Porque você põe, por exemplo, como eu disse, o Caio Coppola, que era estrelinha, né? Vinha com toda uma base de seguidores, de fãs. Traz uma estrelinha com uma debatedora que não era conhecida do público naquele momento. E ela vem e dá uma rasteira no Caio Coppola. Logo de cara você via que ele não tinha nível conceitual e técnico no direito, que é a área dele supostamente, no direito para confrontá-la, para poder defender de maneira argumentativa, racional suas posições. Então ele vai e se afasta. A alegação é que ele estava doente, mas pode ter sido uma jogada estratégica da CNN. Então ele vai lá e se afasta por razões médicas, por atestado médico, se afasta e põe uma pessoa que é muito inferior ainda ao Caio. O Caio já é um sujeito raso conceitualmente, e põe um sujeito ainda pior nesse sentido, que é o Abdutti. E que é o bolsonarista clássico, um bolsonarista gado mesmo, assim. É o robô do Bolsonaro. Eu sou o robô do Bolsonaro, sabe? E daí põe o Abdutti junto com ela e o nível do debate decai visivelmente. E aí você passa de um discurso pseudo-técnico, que é do Coppola, para um discurso completamente umbiguista, de achismo puro e simplesmente. Tipo, eu acho que é errado, eu acho que o sistema judiciário no Brasil não funciona, eu acho tal coisa, eu acho tal coisa. E ele não oculta isso. Como eu disse no último debate sexta-feira, ficou muito evidente isso. Ele vai lá e diz claramente que ele acha e que ele expressa a voz do povo. Ele expressa as frustrações da população brasileira. E eu não tenho dúvida disso, que ele expressa de fato isso, tanto que o presidente hoje, o Bolsonaro, ele é uma expressão dessa revolta popular brasileira que não tem conhecimento técnico, que não conhece a realidade fora do próprio umbigo, elegeu um boçal, elegeu um estúpido para ser o presidente da República, para ocupar o cargo executivo máximo no país. E é tão boçal, tão estúpido, que nesse momento de crise agora, crítico, ele não sabe o que fazer. Hoje, o boçal saiu às ruas de Brasília para cumprimentar a população, para visitar comércio. Em meio à pandemia, o estúpido sai do palácio e vai cumprimentar a população. E daí você tem outros estúpidos defendendo esse estúpido mor. E esse é o espaço que a CNN, a Jovem Pan e outras emissoras, a Record, o SBT, dão para essas pessoas, empobrecendo o debate público. E o Bolsonaro é uma cria desse debate pobre. O Bolsonaro é uma criatura que nasceu no lodo desse tipo de debate pobre, participando do Super Pop, indo debater questões morais lá. Se é correto ou não ser gay, se é doença ou não, se é correto ou não matar bandido. Então, a partir desse debate umbiguista, raso, achismo, pobre, surgem essas criaturas, que depois vão lá e se infiltram no debate público. E político também, porque muitos foram eleitos com base nesse discurso também. Você tem, por exemplo, Carlos Jordi, você tem, por exemplo, Daniel Silveira, você tem Carla Zambelli, Bia Kicis, todos que surgiram na esteira desse debate pobre. E mais do que empobrecer o debate, isso desgasta, como disse o Antônio aqui, isso desgasta, isso empobrece o próprio debatedor técnico que vai lá debater com essas pessoas, porque eles te arrastam pro lodo. Eles te puxam para baixo. E não tem como subir o nível, porque eles não conseguem passar de certo patamar. Então eles te puxam para baixo, eles te empobrecem, eles te tornam menores. Então a atitude da Gabriela aqui, para mim, embora seja triste perder os debates dela no CNN, porque dava um certo alento você ver alguém racional debatendo, embora seja triste nesse sentido, dá um certo alívio de pensar que ela não vai ter que sujeitar mais a esse tipo de pobreza intelectual. Não vai ter que chafurdar mais nesse esgoto do bolsonarismo. Porque é para onde eles te arrastam. É para onde eles te puxam. E você pode pensar em todos os influenciadores bolsonaristas, o modo como eles operam, o modo como o Olavo de Carvalho opera. Todos eles operam desse modo. Eles vão lá, encontram um alvo, encontram uma vítima
e vão tentar puxar essa pessoa para o nível deles, que é com base em insultos, com base em proposições rasas sobre o mundo, em observações completamente infundadas, completamente descoladas do mundo real. Com base em apelidinhos de quinta série, com base em negação da ciência, com base em negação da realidade, teorias conspiratórias, distorções de conhecimento científico. Como eu disse antes aqui, no caso do Bernardo Kister, por exemplo, é alguém que não é um cientista, que nem não tem informação científica, que não tem o menor conhecimento sobre isso, pelo contrário, é um negacionista da ciência. Tem vídeos antigos do Bernardo Kister aqui, por exemplo, no qual ele mostra as referências intelectuais dele, né, aquilo que ele usa como referência para a ciência. Ele cita, por exemplo, como grande referência dele, ele cita 3 livros dele, do Wolfgang Smith, que é um autor conservador, perennialista, ou seja, de uma tradição religiosa, esotérica, mística, da qual faz parte o Olavo de Carvalho também, e que é uma das referências do Olavo de Carvalho. E esse cara, esse Wolfgang Smith, ele é geocentrista. Então o que ele diz? Que a Terra é o centro do universo. Então, o Bernardo Kister, para refutar um cientista, um biólogo, ele utiliza uma referência conceitual sobre o que é ciência a partir de um autor que é geocentrista. Um modelo astronômico em desuso há 300 anos e que diz que a Terra é o centro do universo. E depois, para refutar a acusação de que o Olavo de Carvalho e que ele, Bernardo Kister, seriam terraplanistas, ele diz assim, não, eu acho que a Terra é esférica. Como assim eu acho, seu imbecil? Como assim eu acho? Os seres humanos viajaram para a Lua, enviaram sondas para Júpiter. Como assim você acha que a Terra não é plana? Então esse é o nível do debate público hoje. E não apenas no Brasil, porque a gente tende a isolar isso como se fosse um fenômeno brasileiro, mas é um debate público entre essa extrema-direita imbecil, essa extrema-direita negacionista de todos os fatos que você pode imaginar, essa extrema-direita burra, e qualquer um que tenha o mínimo de conhecimento sobre qualquer assunto. Para você ver o grau, a gente tem que debater hoje se a Terra é plana ou se não é. A gente tem que debater hoje se vacina deve ser aplicada ou não. Se Deus criou o mundo em 7 dias ou não. Esse é o nível do debate. E esse é o nível do debate que está inserido dentro do próprio governo hoje. Você tem terraplanista no governo. E não é brincadeira, não é sério. Você tem o Dante Mantovani lá dentro. Acho que ele foi demitido, não sei. Bem, tem que dar uma conferida aqui. Eu acho que ele foi demitido pela Regina Duarte. Um terraplanista. Você tinha um nazista no governo. Então, assim, o nível do debate foi completamente empobrecido e esse ato da Gabriela Prioli, para mim, é um ato de coragem, de se recusar a participar desse tipo de degradação do debate. É claro que o problema, como consequência disso, é que você vai ter como substituição talvez alguém que esteja no mesmo nível do Abdut. Daí você empobrece ainda mais o debate. Então você põe 2 pessoas com base em nada e que vão lá falar para um público enorme, imenso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre o pedido de demissão da Gabriela Prioli, se você acha que foi acertado isso, que foi uma boa atitude dela, se afastar desse tipo de debate vazio e pobre, ou se foi um erro. O que vocês pensam aqui? E é isso, é isso. Deixa aqui um comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.